Todos conhecem o Pônei Saltitante, a famosa taverna de Bree onde Frodo encontrou Aragorn pela primeira vez. Mas poucos sabem que havia outra taverna em Bree, uma muito mais antiga, escondida numa rua lateral que só aparecia para aqueles que realmente precisavam encontrá-la. Esta é a história de A Estrela Cadente e de Milo Verdecampo, o taberneiro meio-élfico que guardava os segredos mais preciosos da Terra-média. Era o ano 2951 da Terceira Era, uma época de sombras crescentes, quando rumores sobre um necromante em Dol Guldur começavam a se espalhar pelos cantos mais sombrios da Terra-média. Na pequena cidade de Bree, entre a rua principal e um beco que parecia não levar a lugar algum, erguia-se uma taverna que desafiava explicações. A Estrela Cadente não estava sempre lá. Viajantes experientes juravam que às vezes passavam pelo mesmo beco dezenas de vezes sem ver nada além de um muro de pedra coberto de era. Mas quando alguém realmente precisava, quando carregava um fardo pesado demais para os ombros, quando guardava um segredo que poderia mudar o destino do mundo, então a taverna aparecia, com suas janelas douradas brilhando na escuridão. O proprietário era Milo Verdecampo, e sua própria existência era um mistério. Alto demais para ser um hobbit, mas com os cabelos cacheados e os pés peludos característicos do povo do condado. Seus olhos tinham uma sabedoria que parecia atravessar séculos, e suas mãos podiam curar feridas com um simples toque. Alguns o chamavam de meio-élfico, outros especulavam ser descendente de Elrond. Milo nunca confirmava nem negava, apenas sorria e servia cerveja que aquecia a alma e pão que saciava fomes muito além do corpo. No coração de A Estrela Cadente, numa mesa redonda de carvalho que parecia ter brotado da própria terra, Milo mantinha um livro encadernado em couro negro. Não era um livro comum. Suas páginas eram feitas de pergaminho que nunca amarelava. Sua tinta nunca desbotava. E nele, Milo registrava não os nomes de seus hóspedes, mas seus segredos. Ele perguntava gentilmente a cada viajante que chegava, carregando o peso de conhecimentos perigosos. Por que confiavam nele? A resposta era sempre a mesma, porque ele entendia. Milo tinha o dom raro de fazer as pessoas se sentirem completamente compreendidas. Não através de magia, embora houvesse magia em seus gestos, mas por uma empatia profunda que nascia de ter vivido muito tempo e visto muita dor. No Livro Negro, ele registrou segredos que fariam reinos tremerem. A localização exata da tumba perdida de Isildur, os verdadeiros nomes de poder dos Nazgûl, a receita para forjar anéis menores de poder e o caminho secreto para Valinor através das cavernas de Moria. A história mais extraordinária de A Estrela Cadente aconteceu numa noite tempestuosa de outono, no ano 2956. Milo estava sozinho, limpando copos atrás do balcão, quando 5 viajantes completamente diferentes entraram no exato mesmo momento, guiados por alguma força invisível. Primeiro entrou Gandalf, ainda um mago andarilho, exausto de sua viagem desde Dol Guldur. Logo atrás veio Thrain II, pai de Thorin Escudo de Carvalho, que havia escapado das masmorras de Dol Guldur, mas com a mente fragmentada. O terceiro era Déagol, jovem hobbit perturbado por sonhos estranhos sobre algo dourado brilhando no fundo de um rio. A quarta visitante era Lady Galadriel, disfarçada como simples viajante élfica. Por último entrou Sméagol, ainda hobbit e relativamente são, mas começando a mostrar os primeiros sinais da obsessão que o consumiria. Nenhum dos 5 sabia da identidade dos outros. Para eles era apenas uma coincidência que os havia levado à mesma taverna naquela noite. Mas Milo reconheceu imediatamente a convergência de destinos, rara e significativa, que acontecia talvez uma vez a cada 1000 anos. Ele disse que naquela noite eles compartilhariam mais do que apenas um teto, compartilhariam um destinos. Esta noite, disse Milo suavemente, vocês 5 compartilharão mais do que apenas um teto. Compartilharão um destino. Gandalf ergueu os olhos, imediatamente alerta. Quem és tu, taberneiro, para falar de destinos?
Alguém que já viu esta convergência antes, respondeu Milo. E alguém que sabe o que deve ser feito. Ele serviu a cada um uma bebida diferente. Cerveja dourada para Gandalf, hidromel forte para Thrain, cidra doce para Déagol, vinho élfico para Galadriel e para Sméagol, água pura de uma fonte que brotava diretamente sob a taverna. Bebam, disse Milo, e por esta noite vejam além dos véus que separam o presente do futuro. Naquele instante, todos viram fragmentos do futuro. Não o futuro completo, mas pedaços essenciais. Gandalf viu sua morte em Moria e sua transformação em Gandalf, o Branco. Thrain viu a morte de seu filho Thorin e a continuidade da linhagem de Durin. Déagol viu o Anel Dourado e sua própria morte, entendendo que serviria a um propósito maior. Galadriel viu Lothlórien cercada pela escuridão e sua própria tentação diante do Anel, e Sméagol viu suas transformações e o papel inesperado que teria na salvação da Terra-média. Milo então fez algo que nunca havia feito antes. Abriu o livro negro numa página vazia e pediu que cada um dos 5 escrevesse apenas uma palavra que resumisse o que haviam aprendido sobre si mesmos naquela noite. Gandalf escreveu sacrifício, Thrain escreveu legado, Déagol escreveu propósito, Galadriel escreveu renúncia, Sméagol, com mão trêmula, escreveu perdão. Estas 5 palavras, disse Milo, são as chaves para a salvação da Terra-média. Lembrem-se delas quando chegarem os momentos mais escuros. Quando amanheceu, a tempestade havia passado. Um por um, os 5 viajantes se despediram, cada um seguindo um caminho diferente. Nenhum falou sobre o que havia acontecido naquela noite, mas cada um carregou consigo uma certeza silenciosa sobre seu papel no grande drama que se aproximava. Milo os observou partir, sabendo que aquela havia sido a noite mais importante de sua longa existência. Ele havia facilitado uma convergência que moldaria o destino de toda a Terra-média. Depois que o último viajante desapareceu no horizonte, Milo fez algo que não fazia há séculos. Chorou. Não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, esperança e uma melancolia profunda que vem de conhecer o futuro. Após aquela noite, a estrela cadente começou a aparecer cada vez menos. Os rumores em Bree falavam que Milo estava envelhecendo rapidamente, que sua magia ancestral estava se desvanecendo. Na verdade, ele havia cumprido seu propósito. O taberneiro meio-élfico havia sido colocado na Terra-média com uma única missão: garantir que no momento crucial, as peças certas estivessem nos lugares certos, com o conhecimento necessário para fazer as escolhas corretas. Na última vez que a estrela cadente foi vista, era o ano 2968. Um jovem patrulheiro chamado Aragorn havia passado por Bree e, sem saber por quê, havia se sentido atraído por um beco lateral. Lá encontrou uma taverna acolhedora e um taberneiro sábio que lhe serviu cerveja e lhe contou histórias sobre reis antigos e o peso da responsabilidade. "Você tem sangue real", disse Milo gentilmente. "Mas mais importante que isso, você tem um coração real. Lembre-se, a verdadeira realeza não está na coroa que se usa, mas na coroa que se carrega no coração." Aragorn dormiu bem naquela noite. Talvez a última noite verdadeiramente tranquila que teria em muitos anos. Quando acordou, estava dormindo contra uma árvore no mesmo beco, e não havia sinal de taverna alguma. Anos depois, quando a Guerra do Anel terminou e a paz retornou à Terra-média, Aragorn, agora rei Elessar, ordenou uma busca por a Estrela Cadente. Mas tudo que encontraram foi uma única sala subterrânea sob as ruas de Bree, com uma mesa de carvalho e um livro encadernado em couro negro. O livro estava quase completamente em branco, exceto pela página onde 5 palavras estavam escritas em caligrafias diferentes. Aragorn reconheceu uma delas. A palavra sacrifício estava escrita na letra inconfundível de Gandalf. Mas havia uma última entrada no livro, escrita na caligrafia cuidadosa de Milo.
Para aqueles que vierem depois, os segredos mais importantes não são aqueles que escondemos, mas aqueles que revelamos no momento certo, para as pessoas certas, pelos motivos certos. A verdadeira magia não está em controlar o destino, mas em ajudá-lo a se desenrolar como deve ser. MV, Último Guardião dos Caminhos Esquecidos. Dizem que a estrela cadente ainda existe, mas não mais na Terra-média física. Existem histórias de viajantes em outras terras, outras épocas, que encontram uma taverna acolhedora quando mais precisam, onde um taberneiro sábio oferece bebida quente e palavras de conforto. E em noites muito especiais, quando o vento sopra de forma certa pelas ruas de Bri, alguns moradores juram que podem ouvir o som de risadas calorosas e conversas amigáveis, vindo de um beco que, durante o dia, parece conter apenas um muro vazio coberto de era. Porque algumas tavernas, como algumas histórias, são grandes demais para serem contidas por uma única realidade. Elas existem onde precisam existir, quando precisam existir, para as pessoas que mais precisam delas. E talvez, apenas talvez, se você estiver passando por Bri numa noite tempestuosa, carregando um fardo pesado demais para seus ombros, você também possa encontrar uma rua lateral que não estava lá pela manhã e uma placa balançando no vento que diz: A Estrela Cadente, sempre aberta para almas cansadas. Porque na Terra-média, as melhores tavernas não são encontradas,